Boa tarde, queridos amigos. São 15 horas e vamos dar início à nossa reunião pública da tarde de hoje. Sejam todos bem-vindos e pedimos que, se possível, que se inscrevam em nosso canal no YouTube, que curtam os nossos vídeos e ativem o sininho para serem notificados de novas postagens. Pedimos também que, se possível, que curtam nossas páginas no Facebook e no Instagram, Lar Espírita Servos de Maria. Lá vocês terão todas as informações das atividades online da casa. Dados os nossos recados, vamos agora fazer a leitura da página inicial, seguida da prece de abertura. A mensagem de hoje é do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem de número 136, que intitula-se Filhos. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Emmanuel comenta: se o direito é campo de elevação aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Quase sempre a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu, no desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde em desânimo ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhes restauram a compreensão. É possível que os sonhos, muita vez, se desfaçam ao toque de provas salvadoras, dentro dos ninhos afetivos, construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar, e o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus, é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se o lado útil e santo da tarefa e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? Lembra-te de que ela é mãe de teus filhinhos e serve de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. Vamos orar? Vamos agora acalmar os nossos corações, fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos na figura do nosso querido Mestre Jesus, a quem suplicamos assistência para esse nosso pequeno trabalho. Que possamos aproveitar esse momento e aprender um pouco mais sobre seus ensinamentos. Que nossa irmã Alessandra possa ser teu instrumento, Pai, trazendo esclarecimentos através dessa doutrina que tanto nos esclarece e consola. Pedimos que abençoe a cada um de nós, nossas famílias, o Lar Espírita Servos de Maria, assim como todos os nossos irmãos de humanidade, em especial em aqueles que estejam em sofrimento físico
mental e espiritual. Em teu nome e sob tua proteção, iniciamos a tarefa da tarde de hoje. Graças a Deus. Vamos chamar para conduzir o estudo da tarde de hoje a nossa companheira Alessandra, da Casa Espírita Regeneração. Seja muito bem-vinda, Alessandra, e muito obrigada por estar se dispondo a nos mostrar um pouco mais dos ensinamentos de Jesus através dessa doutrina. Obrigada. Boa tarde a todos, meu nome é Alessandra, eu sou do Centro Espírita Regeneração e fui convidada por essa casa para fazer esse estudo de hoje com vocês. Primeiramente, eu quero agradecer muito o convite, dizer que estou muito feliz por essa oportunidade, que sempre é uma oportunidade da gente estar levando o estudo, a palavra da doutrina, os estudos que esclarece, que consola cada um de nós. E quero agradecer imensamente mais uma vez essa oportunidade e espero que um dia, em breve, depois que a gente tiver já nas nossas atividades presenciais normais, eu possa conhecer a casa fisicamente, ao vivo, sem ser no virtual. Bom, o que nos coube a nós no estudo dessa tarde de hoje é o item do Evangelho segundo o Espiritismo. E como era de livre escolha, eu escolhi um item do capítulo 13, o capítulo que tem o título de Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, o item 17, que o título é A Piedade. Então, antes da gente entrar no estudo propriamente dito, nessa reflexão que a gente vai fazer na tarde de hoje, eu gostaria que a gente pudesse ler esse item, é um item pequeno, e acredito que a leitura vai nos ajudar a introduzir essa reflexão que a gente vai fazer junto na tarde de hoje. Então, quem tiver em casa, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, é esse livro aqui, tradução do Guilhom Ribeiro, vamos ler o item 17, a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando por bondosa simpatia chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que esses últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida, é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que progridas, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos que vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos, que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência álacre. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade
comprada à custa de uma indiferença culposa, é a tranquilidade do Mar Morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um constrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação, quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido por vezes de emoção e de reconhecimento para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é o melancólico mais celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã, e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Miguel Bordeaux, 1862. Então, essa é uma mensagem de Miguel, né, um espírito, e foi ditada em 1862. E antes da gente entrar no estudo propriamente dito, eu gosto sempre de dizer que a gente, como espírita, precisa ter sempre um livro auxiliar para nos ajudar nas compreensões aí das mensagens, que é o dicionário. Então eu sempre busco procurar as palavras, porque o nosso vocabulário é tão rico e às vezes o uso vulgar das palavras tem um sentido melhor quando você procura no dicionário, porque uma palavra deixou de ter determinado sentido hoje do que era usado naquela época. Então o que é piedade, segundo o dicionário moderno? Piedade é a demonstração de amor ou afeto pelas coisas religiosas, devoção. Piedade é compaixão pelo sofrimento de uma outra pessoa, misericórdia. E ainda o outro significado é que é a virtude que possibilita oferecer a Deus o culto que ele merece. Então esses são 3 significados que a gente encontra no dicionário sobre a palavra piedade. Eu fui fazendo esse estudo e fui refletindo. Eu sempre digo que o estudo é mais para o expositor do que para quem está ouvindo o expositor. Então é uma oportunidade da gente refletir junto nessa tarde de hoje. E eu não sou de família espírita, a minha formação é católica e na frequência, né, da igreja já encontrei o espiritismo com uma certa maturidade, o que foi bom, né, que eu sempre digo que a mensagem chega no momento certo para a gente. E é a doutrina onde eu me encontrei, onde eu consegui resolver muitas dúvidas e ter o auxílio necessário. Mas essa reflexão desse estudo me trouxe uma lembrança de uma música que é muito usada na igreja católica, que é onde o fiel pede para que Jesus tenha piedade, para que Deus tenha piedade dele, né? Ele diz, piedade, piedade de nós. E a palavra piedade, nesse contexto, ela é tida como se fosse para que Jesus se apiedasse, que tivesse pena do sofrimento. Então, aquela pessoa é colocada como vítima e pede ajuda, pede a pena, né? Que Jesus tenha pena, que Deus tenha pena daquele ser. E na reflexão que a gente vai fazer hoje, né, da doutrina, essa palavra piedade, ela ganha uma amplitude muito maior. Ela se amplifica. E através dessa mensagem de Miguel, a gente vai refletir o que essa palavra, o que esse sentimento traz para a gente de objetivo e de oportunidade. Então, a reflexão que essa mensagem do Evangelho traz é que essa palavra está ligada muito à compaixão pelo sofrimento de outra pessoa. Então, não é a pena, é a compaixão pelo sofrimento do nosso irmão, de uma outra pessoa. Nós podemos destacar algumas frases aqui da mensagem, frases e um trecho inteiro, né, que eu trouxe aqui. Primeiro a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. A piedade bem sentida é o amor, é o devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados é a virtude por excelência. Aqui, em toda a sua vida, praticou o Divino Mestre e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime.
Então eu destaquei essa frase e esse trecho para que a gente, a partir daí, comece a nossa reflexão sobre a mensagem que Miguel nos traz. Bom, um exemplo que a gente tem na Terra de piedade vivida como abnegação, como traz lá o significado, e amor ao próximo no sentido puro e comovente, além do exemplo claro de Jesus, que é o exemplo para nós espíritas de perfeição, como bem menciona Miguel nessa mensagem, nós temos o que nos remete, o que nos faz lembrar de uma pessoa que vivenciou essa piedade, essa abnegação, esse amor ao próximo, sentido de forma comovente, como um exemplo. Madre Teresa de Calcutá. Me veio essa pessoa, me veio esse personagem personificando esse sentido da piedade que a mensagem nos traz hoje. A Madre Teresa, ela dedicou a sua vida a cuidar daquelas pessoas que eram invisíveis para a sociedade, daquelas pessoas marginalizadas, carentes de qualquer tipo de afeto, não só de necessidades materiais, mas de afeto, de amor, daquele olhar de abnegação. E aí, quando nós espíritas, nós falamos e ouvimos sobre, porque essa mensagem também traz isso, sobre esse período de renovação que se estabelece na Terra e que a gente está vendo agora com mais veemência, né, mais concretude na nossa frente, nesses tempos de pandemia que nós estamos vivendo, a gente está tendo a oportunidade de observar o quê? De mudanças que o planeta tem passado, não só mudanças, não estou falando só de mudanças físicas, geográficas, né, que também estão ocorrendo, mas dessas mudanças, desse processo doloroso que a gente vem passando, que é um complexo, e é bem complexo para chegar nesse período de regeneração. Né? Então a gente está observando esse período de mudança, ele tem, talvez não tenha um marco, mas hoje, né, nós, nessa geração atual, estamos vivendo uma pandemia que aos nossos olhos, aos olhos do que a gente tem de conhecimento da doutrina, é esse processo de mudança, que nós estamos sendo chamados para essa modificação. E essa mensagem que a gente está tendo a oportunidade de estudar hoje, que foi ditada lá em 1862, ela já nos proporciona informações muito importantes acerca dessa virada de chave, dessa virada necessária que cada um de nós precisa fazer. Como? Ele diz que quando a doutrina do mestre for restabelecida, vejam só, restabelecida, então em algum momento já houve essa oportunidade, com essa doutrina de amor, de abnegação, de olhar pelo outro, foi restabelecida na sua pureza primitiva, ou seja, o evangelho mesmo. Quando todos os povos se submeterem a essa mensagem, nesse momento a Terra vai se tornar um lugar feliz. Então, meus amigos, qual é a observação que a gente tira daí? É a mensagem das Escrituras, do Evangelho? A palavra que está lá? Não. É a mensagem moral, é o espírito da letra. Então, quando aquelas verdades que Jesus trouxe para a gente, amar ao próximo como a si mesmo, não fazer ao outro o que não gosta que façam com você, olhar, né, com amor, com carinho, se devotar realmente pelo outro, quando essa moral do Evangelho, da Boa Nova, estiver restabelecida na Terra, sim, nós teremos a Terra no seu momento, no seu planeta, como um lugar feliz. Eu digo que hoje, isso assim para mim, é até difícil de contemplar. Quando a gente estuda lá mundo de provas e regenerações, é o que a gente passa hoje, mundo ditoso, na verdade a gente está passando por provas e expiações. O de regeneração já é, né, a gente está caminhando para ele, já é um processo. Mas quando a gente fala em mundo ditoso, eu digo para vocês que para mim isso ainda é difícil de contemplar, de imaginar um mundo onde todos vão se amar, todos realmente se entenderão como filhos de Deus,
como aqueles que recebem o amor infinito de Deus como criatura, que se submetem à vontade do Pai e que se tornam um mundo ditoso. Assim, eu digo que hoje, no que a gente vive, né, eu sou uma pessoa muito da questão assim, do que é concreto, ainda é difícil de imaginar. Então eu fico só com o que está dito lá na codificação, no livro dos Espíritos. E pelo momento que a gente passa hoje, ainda é difícil de olhar esse mundo ditoso, de vislumbrar como que seria isso, né? Então a gente fica com a literatura. E seguindo o que Miguel traz para a gente, as colocações que esse irmão nos traz na mensagem, nós temos uma frase que ele coloca o seguinte, que a piedade é o sentimento mais adequado para nos fazer progredir. Olha só, a piedade, vou repetir, é o sentimento mais adequado para nos fazer progredir. Vocês já haviam pensado dessa forma? Porque a gente pensa em progressão moral, né, e progressão intelectual que vem através do estudo. Sabemos que as duas coisas não caminham juntas, infelizmente, mas que a piedade é o sentimento mais adequado para nos fazer progredir. E aí vamos refletir, progredir em que sentido que ele está falando? Que tipo de progressão é essa que o Miguel traz para a gente? E aqui eu coloquei 3 pontos para a gente pensar. Progredir, ele está falando no progredir moralmente, à medida que a gente vai domando o egoísmo dentro de nós e o orgulho, a chaga, né, da nossa humanidade, que tanto, esses dois sentimentos que tanto nos seguram e amarram a nossa evolução, ele está falando na progressão moral em relação a essa contenção, a essa dominação, essa domar esses dois sentimentos que vivem e convivem dentro de nós. Progredir quando nós nos dispusermos a sermos humildes em nossas atitudes e em nossos pensamentos. Porque como espíritas sabemos que, por vezes, podemos não falar, né? Podemos não proferir as palavras, mas o nosso pensamento influi muito na nossa vibração, né? No que está em torno de nós, com que a gente se coliga com os irmãos elevados ou mais próximos de nós aqui, nessas situações, né, que a gente tem no dia a dia. Então, quando a gente, essa piedade, no sentido de progredir, é isso também. A gente vai progredir a partir do momento que, exercitando e praticando a piedade, a gente se dispõe a ser mais humilde. Ser mais humilde tanto nas nossas atitudes quanto nos nossos pensamentos. Porque pensa só, às vezes a gente não fala, mas a gente critica através do pensamento, né? A gente julga através do nosso pensamento. E falta humildade também para o nosso pensamento. A humildade não está só na nossa ação, no nosso pensamento também. Então vejam que profundidade a gente tem aí nessa mensagem. Progredir ainda quando realmente a gente trabalhar em benefício e por amor ao próximo. É o exemplo da Madre Teresa, né? A progressão através da piedade vem quando a gente trabalhar em benefício e por amor ao próximo. Praticando o quê? A abnegação. É realmente isso, praticando a abnegação. Então Miguel traz isso importante, progredir moralmente quando a gente doma o egoísmo e o nosso orgulho. Progredir quando a gente busca a humildade tanto nas nossas atitudes quanto nos nossos pensamentos. Progredir quando realmente a gente se dispuser a trabalhar pelo nosso próximo em benefício ao nosso irmão e por amor a ele. E aí não tem? Qual é o exemplo que a gente pode trazer? De novo, da Madre Teresa, da Irmã Dulce, né, do Divaldo que a gente tem hoje, né, atuando ainda de forma ativa, praticante. Então, Miguel traz essa mensagem para a gente com esses objetivos e a gente precisa trazer essa reflexão, tirar o espírito da letra, né, da mensagem que está aqui no Evangelho. E seguindo aqui na nossa progressão, né, de trabalho e de reflexão, ele diz que o seguinte, que a partir daí nós precisamos, né, a partir da observação de que é através da piedade que a gente consegue a nossa progressão,
Então, a gente precisa pensar sobre algumas questões internas, né? Depois que a gente falou aí da progredir moralmente, através da humildade nos nossos atos e atitudes, através da doação em benefício do próximo e por amor ao próximo, vamos pensar aqui juntos algumas questões internas. Aqui eu e você aí na sua casa ou no seu trabalho nesse horário. Nós realmente estamos buscando progredir? Eu vou falar assim, refletindo, as minhas atitudes, as minhas ações são realmente com o objetivo da minha progressão? Outra pergunta que eu faço para vocês pensarem em casa. O quanto eu realmente faço pelo outro? Quanto que eu faço pelo outro quando eu tenho oportunidade? Quando eu tenho a possibilidade, terceira pergunta, de fazer o bem, eu faço? Então, eu coloquei aqui 3 questionamentos para a gente pensar e refletir. Isso, a reflexão pode ficar depois que a gente terminar aqui a nossa conversa. Realmente eu estou buscando progredir? A primeira. O quanto eu realmente faço pelo outro? E quando eu tenho a possibilidade de fazer o bem, eu faço? Então, vamos guardar essas 3 perguntas e depois do estudo a gente vai refletindo. Essas perguntas me fizeram ir lá no Livro dos Espíritos, lá na questão 643 do Livro dos Espíritos, que Kardec questiona aos espíritos o seguinte: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Então Kardec pergunta para os espíritos o seguinte: tem alguém nesse planeta que, de acordo com a sua posição, entenda aí posição, quando a gente fala posição, a gente está pensando na posição de alguém rico, abastado, ou que tenha um certo poder, né, numa empresa, no que for. Sua posição, geral, pobre ou rico, qualquer pessoa, dependendo da sua... qualquer que seja a posição dessa pessoa na sociedade, não tem a possibilidade de fazer o bem? Essa é a pergunta. E aí os espíritos respondem para Kardec: não há quem não possa fazer o bem. Então, primeiro, todo mundo pode fazer o bem. Do mais abastado ao menos abastado, ao mais necessitado. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, meus amigos, né, meus irmãos, que a gente tem várias coisas aqui para ampliar nosso estudo ainda. Qualquer pessoa pode fazer o bem, correto? É isso que ele responde. Só não faz o bem aquele que é o egoísta, que seguindo o seu caminho egoísta não encontra um desejo de praticar o bem. E que ele diz que basta você estar em relação com outras pessoas que você já tem ocasião para fazer o bem. E não há dia em que não seja oferecido a esse indivíduo, e que desde que ele não esteja cegado pelo egoísmo, a oportunidade de praticar o bem. E aí ele esclarece no final que fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil. Fazer o bem é ser útil, na medida do possível. E eu destaquei essa frase, na medida do possível, e a gente vai refletir sobre ela. Todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, por que eu destaquei aqui o na medida do possível? Bom, vamos pensar. Ele diz que não basta fazer o bem, que fazer o bem não é apenas ser caridoso, não se resume a isso. Ser caridoso não é só isso que você faz o bem. Por quê? Por quê que apenas ser caridoso não é só fazer o bem? Porque nós somos caridosos também quando nós somos benevolentes, correto? Que a benevolência é aquela caridade onde você doa o material. E aí a gente precisa, o que ele diz aqui em suma, que a gente precisa aproveitar as nossas oportunidades
para sermos úteis na medida do possível. O que significa esse na medida do possível? Foi isso que me intrigou nessa resposta que a gente vai analisar aqui juntos. Eu faço a seguinte observação. Nós espíritas, quais são os exemplos que a gente tem de bondade? Né? Vamos falar de Jesus, nem vamos falar de Jesus porque é a perfeição. Vamos falar mais aqui, né, dos nossos irmãos que conviveram mais conosco e que tem também que tiveram também provavelmente as suas dificuldades e que são um exemplo para a gente. Então a gente pensa sempre que fazer algo bom, quando a gente fala em fazer o bem, fazer algo bom, a gente sempre pensa em algo grandioso. Por quê que a gente pensa em algo grandioso? Porque os nossos exemplos de praticantes do bem, da bondade, de piedade, de abnegados, são espíritos que alcançaram uma grandeza moral acima do que nós somos e que eu me coloco assim, ainda como um bebê engatinhando na questão de fazer o bem, de devotamento pelo outro. Então, quais são os nossos exemplos? Nossos exemplos são, por exemplo, Paulo, Chico, Divaldo, a própria Madre Teresa que eu citei aqui no começo. Esses são os exemplos que, quando a gente olha para a história, né, a gente vê como exemplos de espíritos que praticaram bem, que têm ações grandiosas em prol do próximo, que praticam essa piedade que a gente está aprendendo aqui, que a gente está refletindo junto. Então, quando a gente olha isso, pode ser que alguns de vocês não, mas a grande maioria pensa em fazer o bem de forma grandiosa. E não é isso que os espíritos estão dizendo. Vamos pegar aqui um exemplo. Por exemplo, vamos pegar a nossa Avenida Amaral Peixoto. Né? Há um tempo atrás havia diminuído, mas hoje quem passa ali à noite tem observado um número crescente de pessoas que estão dormindo na rua, né? Morando na rua. E aí, vamos trazer nossa colocação. Por que eu estou colocando essa questão da gente pensar em fazer o bem, pensar de forma grandiosa? A gente olha aquilo ali e dá a vontade de ajudar, e a gente pensa assim, né? Eu e mais 2 amigos, vamos dar um exemplo assim. E aí eu vou pensar assim. Para a gente fazer o bem, sempre às vezes acontece tendo um porém ou mais. É esse mais e esse porém que essa mensagem do Livro dos Espíritos esclarece para a gente e a mensagem do Miguel que a gente está estudando também. O porém é que a gente fala assim, mas eu não vou conseguir ajudar muito. Não dá para eu ajudar todo mundo. Então, se não dá para eu ajudar todo mundo, se eu não consigo levar um pão e um café com leite para todo mundo que está ali naquela Amaral Peixoto, que não sei quantas esquinas, né, tem, eu levo para uma. Eu ajudo aquele grupo que está numa esquina só. É esse na medida do possível. Eu vou ajudar, eu não vou deixar de ajudar, mas eu vou ajudar na medida do possível. Mas eu dei o primeiro passo para ajudar. Eu vou ajudar aquilo ali na medida do possível, na quantidade de alimentos que eu consigo dar, na quantidade de amigos que eu consegui pedir para me ajudar. Mas eu vou ajudar um grupo pequeno, mas eu vou ajudar, não vou conseguir ajudar. E talvez esse trabalho cresça e, de uma forma grandiosa, eu consiga distribuir para mais pessoas, para 2 esquinas, para 3 esquinas, mas eu começo. É esse na medida do possível, até onde a minha ajuda alcança. Mas eu comecei dentro do meu possível, dentro daquele espaço que eu consigo, dentro do que eu arrecado. É isso. Mas eu comecei. Eu não fiquei no mais, no porém. Não é isso? Então, o que os espíritos nos dizem é que a gente precisa ajudar trilhando esse caminho do bem, da piedade, voltando à nossa piedade. Que a gente precisa fazer. A gente precisa ser útil, seja no pouco, mas dentro daquele possível, do possível naquele momento, com esforço sincero e com vontade de ajudar. Esse é a frase, o na medida do possível. É o começo. Né? Então, é aquilo que a gente pensa no bem, a gente pensa nas obras grandes que esses irmãos
abnegados, devotados, que praticaram e praticam o sentido da piedade que a gente está analisando hoje. Mas a gente pode fazer também, na medida do possível. Quando Divaldo começou a obra dele, foi na medida do possível que ele tinha naquele momento. E começou, e como está hoje. Então a gente precisa começar. Eu queria dar um exemplo, por exemplo, na medida do possível. A casa que é o centro que eu participo, o Centro Espírita Regeneração, desde que começou, né, essa questão da pandemia, e já vai aí, quase a gente vai fazer 3 anos, né? Nós começamos um trabalho de oração pelas pessoas que estavam enfermas com a Covid, hospitalizadas, e aqueles que estavam em casa. Isso é pouco, mas é na medida do possível que a gente consegue hoje. E é um trabalho de voluntários, né, que através dessa ferramenta, né, da conexão que a gente, de uma forma, a tecnologia nos ajudou nesse momento, né, avançando em muitas situações, é na medida do possível. Porque muita gente pode chegar em casa, vindo do trabalho, cansado, mas na medida do possível ele para naquele momento para fazer aquela oração diária por um irmão, por alguém que ele não conhece, talvez, por alguém que ele conhece e pediu para colocar na prece. É na medida do possível. Então é o começar, é o não se deixar levar pelo mais ou pelo porém, pela dificuldade que sempre aparece. Então, como diz o Miguel, nós precisamos dispor a nossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo. Isso ele diz que é a piedade. Dispor-nos de forma humilde, de forma beneficente e com amor ao próximo. Esse é a piedade. Isso é praticar a piedade. A piedade, segundo o Miguel, é o que nos comove quando a gente vê o sofrimento de um irmão que imediatamente nos faz estender as mãos para ajudá-lo. Jesus fez isso o tempo todo. Jesus nunca julgou, nunca teve um porém, um olhar de pensar 2 vezes antes de ajudar. Ele estendia as mãos. Ele estava pronto sempre para ajudar. Tem uma passagem no Evangelho de Mateus que diz que Jesus estava, né, era um jantar na casa de Mateus, e o chefe da sinagoga vai até a Jesus e pede o auxílio, que a filha estava morta ou morrendo, e ele pede para que Jesus o auxilie. Jesus imediatamente levanta e se dirige à casa daquela pessoa. Ora, qual de nós faria isso? Ah, tô aqui jantando, depois eu vou ajudar. Ah, não vou nem atender a porta, não é? Então Jesus o tempo todo, ele é o exemplo maior, né? A perfeição, praticou a piedade, né? Então quando a gente pede piedade, não é pena de nós, né? É Jesus, olha por mim, né? Seu devotamento por mim. E é esse olhar, né, de sofrimento que faz com que a gente tenha esse âmbito de ajudar, né? Essa vontade de estender essa mão. E no nosso dia a dia, trazendo aqui para o nosso dia a dia, é possível que a gente veja tantas pessoas em necessidade, e muito comumente agora, né, depois dessa crise que a gente está passando, pedintes, pessoas pedindo na rua, sofredores, pessoas que não têm teto, né, para morar, crianças em abandono. A gente está vendo isso muito, né, e de uma forma, parece que aumentando cada vez mais. E infelizmente, o nosso olhar, em alguns momentos, ele acaba se acostumando com essa paisagem hostil. É verdade, a gente acaba se acostumando. Dentro do carro, você passa, tem alguém no sinal pedindo, você olha aquele pai com aquela criança no colo, vendendo bala no sinal, você olha aquela família ali debaixo de papelão. E, gente, é triste, mas o nosso olhar
a gente vai é como um quadro que tem na nossa casa. A gente passa por ali todo dia e já deixa de observar o quadro. Aquilo vira algo que está sempre ali e que faz nosso olhar acostumar com aquela cena do cotidiano, com aquela paisagem hostil. Infelizmente realmente. Mas a gente não pode deixar se levar por isso, por esse sentimento de indiferença, por esse se acostumar com o que a gente vê todo dia. A gente não pode se deixar levar por isso, por essa onda de coisas ruins que passam na nossa frente todos os dias. Porque a mensagem que a gente leu hoje, ela é muito clara. Quando ela nos oferece as seguintes palavras. Ele diz o seguinte: temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. Esse temer incomode-se, né? Vamos falar assim, vamos nos incomodar quando a gente se conserva indiferente. Quando naquele momento em que a oportunidade aparecer, a gente possa fazer aquele pouco. Na medida do possível, que a gente falou tanto lá no início. Na medida do possível, mas não se conservar indiferente. Eu sei que é muito difícil, eu não estou falando que é fácil. Essa mudança que precisa vir de dentro para fora não é algo fácil. Eu digo sempre que o espiritismo, ele nos modifica em doses homeopáticas. Por isso que a mudança, ela acontece realmente. Não é algo que alguém está falando para você fazer. Quer dizer, não é algo que eu estou aqui falando para você fazer. É quando você internalizar isso e isso sair de você. Essa mudança, essa gotinha por dia. É esse fazer na medida do possível, daquilo que a tua oportunidade oferece para você fazer. E ele complementa a mensagem dizendo que a piedade traz sentimentos e nos proporciona sensações bem distantes daqueles distúrbios e aborrecimentos que atitudes egoístas nos levam a ter. Acho que você aí, todo mundo já sentiu essa oportunidade, essa sensação boa quando você pratica o bem. Quando aquela pessoa que você teve a oportunidade de estender a mão, te olha diferente, te olha agradecendo. E esse sentimento é muito diferente de quando você se vincula com atitudes egoístas, com atitudes que a gente como espírita compreende, baixam a sua vibração, desarmonizam seu campo espiritual. E ao contrário, quando você está se dedicando ao outro, acho que muita gente aí que pode estar assistindo faz trabalho voluntário, faz trabalho de dedicação, ou seja, de oportunidade dentro da própria casa, ou seja, de oportunidade de trabalhar em feirões. Né? A casa que eu participo, Regeneração, faz muitos feirões em prol de ajudar e a gente trabalha como voluntário. E no final do dia a gente não fica cansado, a gente fica extasiado, bem, por ter feito aquele trabalho ali de forma indireta para ajudar, né? Seja qual for a casa, seja qual for, né, a necessidade. E é isso. Diz que essa compensação é grande quando a gente observa esse olhar de agradecimento e de renovação de esperança daquela pessoa que a gente pôde ser útil naquele momento, daquela pessoa que a gente pôde estender a mão. Que por vezes esse olhar de agradecimento daquela pessoa, daquele irmão que a gente conseguiu ajudar, vai nos dar um amparo e muito mais força para a gente prosseguir nossa tarefa. Então lá naquele exemplo que eu dei da Avenida Amaral Peixoto, aquele olhar de agradecimento vai te dar força, às vezes para falar com outro amigo, para te ajudar em conseguir mais um pouco de pão, mais um pouco de alimento para doar. É isso, é aquela moeda de troca, né? É aquela frase célebre que tem, né? Todo bem que você faz reverte para você. É isso. É a oportunidade que esse devotamento, que essa dedicação,
que essa prática de humildade em ação, em pensamento, nos proporciona. É isso que nos dá força, nos ampara, é isso que a gente vê ali, a força que um Divaldo Franco tem para prosseguir naquela atividade grandiosa, que Chico teve, mesmo debilitado na questão da saúde física, para prosseguir. Dr. Marche, né, um nome aí de vulto do espiritismo, nosso niteroense, mesmo doente, atendia aquelas pessoas, ajudava com devotamento, com amparo. A Madre Teresa também, com pouca saúde, a nossa irmã Dulce. Então, assim, a gente tem vários exemplos. A gente precisa começar na medida do possível, dentro daquilo que a gente tem de oportunidade de ajudar, seja na casa, numa campanha que a gente tem. É isso, é essa piedade, é não sentir pena, é atuar em prol do outro, é atuar para ajudar o outro, para se dedicar ao outro, para fazer aquilo de coração, veementemente, com o objetivo de ajudar. É o se doar. Doar pouco, começar com pouco, começar com a dose homeopática, mas começar. Por fim, o Miguel nos diz o seguinte, que a piedade é o melancólico, mas celeste anúncio da caridade. Olha só, caridade é essa primeira das virtudes que tem por irmã. Então a piedade e a caridade são irmãs, e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Então, a piedade é o melancólico, mas celeste anúncio da caridade. Primeira das virtudes que tem por irmã, e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Olha que lindo, gente, é muito bonito, né? Piedade e caridade são irmãs, andam juntas. A piedade vem dessa melancolia, né? Daquele olhar de tristeza daquele irmão que precisa de ajuda, que te estende a mão e que você tem a vontade de ajudar, tem a vontade de se devotar, de abnegar em prol do outro, de forma humilde e verdadeira. Eu queria encerrar aqui nosso papo, nossa conversa, nossa reflexão da tarde com um livro que eu gosto muito, que é o livro Boa Nova, né? Psicografia do Chico pelo espírito Humberto de Campos, que eu acredito que essa mensagem significa muito e amplia e, ao mesmo tempo, traz a essência do que a gente procurou trazer hoje, para a gente refletir. É muito bonito, esse livro ele é primoroso, né? Traz aí os bastidores, né, do Evangelho de Jesus, né, dos seus dias com os seus apóstolos. E o que eu queria destacar aqui para vocês é a mensagem 30, que tem o título de Maria. Eu não vou ler ela toda, eu vou destacar um trecho pequeno, em que Jesus já está, né, no momento da cruz, do Calvário, e Maria, estavam presentes João, né, e Maria, ela, naquele momento derradeiro, em que ela se depara com aquela cena, né, ela diz, meu filho, meu amado filho, exclamou a Marte, aflita, diante da serenidade do olhar e da melancolia, da serenidade e da melancolia no olhar intraduzível de Jesus para ela. E aí o Cristo, diz Humberto, pareceu meditar no auge das suas dores, mas como se ele quisesse demonstrar naquele instante derradeiro, naquele instante difícil de dor física, a grandeza da coragem e da sua perfeita comunhão com Deus. E aí Jesus replica com um olhar significativo, movimentando aqueles olhos vigilantes em direção a Maria e através do pensamento se conecta e diz, mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um olhar e um leve aceno, ao apóstolo, a João, que estava presente, disse, filho, eis aí a tua mãe. E Maria se envolveu naquele véu, daquele pranto doloroso, daquela dor que ela sentia naquele momento, e compreendeu
aquela lição que Jesus estava passando naquele momento, que ensinava que o amor universal era um sublime coroamento da obra do seu filho. Ela entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade de cessação de todo o egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor. Não só para o círculo familiar esse amor, mas para todos os necessitados do mundo. E que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem preciosos os edifícios exteriores, consagrados a uma solidariedade manca. Então, Maria, naquele momento derradeiro de extrema tristeza e dor, quando Jesus olha para ela e diz: mãe, eis aqui teu filho, filho, eis aqui a tua mãe, ela entende a sublime mensagem que é passada naquele momento para ela, em que todos, em um determinado momento, se amariam por igual, sem a questão, ampliando, quer dizer, a questão dos laços familiares. E é isso que a piedade traz para a gente. É isso que essa mensagem que a gente leu hoje, refletiu aqui juntos, e espero que a gente possa refletir em casa aquelas perguntas, que a gente possa internalizar realmente o que é necessário para a nossa virada de chave, as nossas necessidades de mudança, com essa mensagem, com esse final aqui, onde Maria entende que esse amor precisa ser ampliado, não só nos círculos familiares, mas nas oportunidades de troca, de auxílio, de amparo. Que esse amor é universal, precisa ser praticado por todos nós. E a piedade é isso, né? A gente falou, ela é a irmã da caridade, é uma das virtudes. E é esse devotamento, é essa abnegação, é essa oportunidade, dentro do possível, de ajudar quem precisa, de ajudar quem estende as mãos. Não digo que a gente precisa fazer algo grandioso, mas que a gente precisa fazer o pouco. Que a gente precisa começar, dar o início, o start, o pontapé, de praticar os atos em prol do próximo. Isso reverte para nós. Praticar os atos com humildade, de ação e de pensamento, e com devotamento em relação ao próximo. É esse pouco que a gente precisa fazer. Meus queridos, muito obrigada mais uma vez pela essa oportunidade, dessa reflexão em conjunto. Eu sei que a gente está aí no virtual, mas essa conexão ela ocorre. Espero sinceramente que a mensagem possa ter sido de valor para todos nós. E agradeço novamente a oportunidade e quero dar um abraço a todos da casa e espero que um dia a gente possa se encontrar presencialmente. Muito obrigada a todos, que Jesus esteja sempre nos nossos corações, invada sempre os nossos lares com muito amor, com muita harmonia para todos nós. Um beijo a todos e até breve. Agradecemos, Alessandra, por suas palavras e vamos agora fechar os nossos olhos e agradecer ao querido Mestre Jesus por mais essa oportunidade de entendermos um pouquinho mais sobre seus ensinamentos. Que a piedade, a caridade sejam praticadas em nossa vida diária e que através disso possamos dar mais um passo em nossa caminhada para a nossa transformação moral. Abençoe a nossa semana, que tenhamos um bom dia e agradecemos por tudo, Senhor. E ser conosco hoje, agora e para todos sempre. Graças a Deus.